Olá pessoal, gostaria de deixar uma mensagem para você nessa data tão importante que é o Dia dos Pais. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Uma das formas como Deus estabelece relacionamento comigo e contigo é o relacionamento de Pai. Quando nós capturamos e aceitamos e compreendemos que Deus ele quer ter um relacionamento conosco de pai e filho, isso modifica a nossa vida, isso traz uma expansão, isso traz uma liberdade, isso muda a sua vida, a sua história. Você entender que o nosso Deus é Pai, que nós somos filhos e que Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo de pai e filho. Muita gente tem dificuldade em aceitar a Deus como o nosso Pai, justamente por conta destes ruídos, dos dias que nós temos atravessados, as mensagens que têm chegado. A figura masculina ela está deturpada na sociedade. A figura masculina tem sofrido diversos ataques, tem estado desvalorizada. Talvez porque muitos homens têm deixado de lado as suas atribuições de provedor, de protetor. E isso traz um buraco enorme na vida de pessoas, traz um vazio, traz uma modificação muito grande na nossa vida como sociedade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nos chama de filhos. Deus é o nosso Pai perfeito. Porque Deus é perfeito e os homens são falhos. E nós colocamos nos homens a mesma expectativa que nós colocamos no nosso Deus Pai, no nosso Deus Supremo, no nosso Pai Supremo. E não pode ser assim. Quantos de nós nutríamos nosso Pai é o nosso super-herói? E com a medida que nós vamos crescendo e com a medida que os dias vão passando, nós vamos descobrindo que os nossos pais não são super-heróis. Os nossos pais, eles são passíveis de falhas ou eles erram, assim como eu, assim como você. Eles falham, eles erram. O único Pai perfeito é o nosso Deus. Deus nos chama de filhos. 1 João 3:1 ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. O único Pai perfeito que nós temos é o nosso Deus, e Ele nos chama de filhos. E isso muda a nossa vida, muda a nossa mentalidade quando nós entendemos que temos um Pai perfeito, um Pai que é capaz de suprir todas as nossas expectativas, um Pai que pode nos atender em todas as nossas necessidades. Algumas coisas que nós precisamos entender: o Pai quer o melhor para o Filho. Livro de Lucas, capítulo 11, versos 11 a 13, ele diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Pai quer sempre o melhor para o seu filho. Nós pais sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Outra coisa que nós precisamos entender: o filho carrega o DNA do pai. O filho, ele traz a característica do pai. Nós somos reflexo da criação. Você é reflexo da criação. Quantas vezes você pega-se fazendo coisas que o seu pai fazia, jeitos, atitudes, porque você carrega o DNA. Ou quantas vezes você já ouviu pessoas falarem para você: nossa, mas você faz igualzinho ao teu pai, você age igualzinho ao teu pai, você faz da mesma forma como teu pai. Eu vejo você e lembro teu pai. Jesus já não dizia no livro de João 14:9: quem vê a mim vê ao Pai, porque ele era o reflexo do Pai.
Nós somos o reflexo do nosso Pai. Nós carregamos o DNA do nosso Pai. Nós carregamos o DNA do nosso Pai aqui, do nosso Pai Supremo. Você é reflexo da criação. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Pais, assumam as vossas responsabilidades com os vossos filhos. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz que a responsabilidade da criação dos nossos filhos está comigo, está contigo. Um pai que está presente na vida dos seus filhos faz toda a diferença. Um lar onde a figura do pai ela é valorizada e está estabelecida, ela traz harmonia, ela traz paz e faz a diferença naquela casa. Por isso nós pais, nós devemos assumir as nossas responsabilidades perante os nossos filhos e perante a sociedade. Filhos, valorizem os vossos pais. Filhos, honrem os teus pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa sobre a terra. Filhos, valorizem os teus pais. Honre os teus pais. Independente do que você passou, independente do que você atravessou, honre a vida dos seus pais. E existe uma coisa que é muito interessante. Nós começamos a valorizar ainda mais os nossos pais quando nós nos tornamos pais. Então você que ainda não é pai, eu quero te dizer, valorize ele. Valorize ele, porque vai chegar dias onde você vai querer entender mais disso daí. Você que já é pai, você pode compreender isso. Nós valorizamos, passamos a entender, a compreender os nossos pais quando nos tornamos pais. Você que tem pai, aproveite esses dias, aproveite estes momentos, aproveite esta oportunidade. Esteja perto do seu pai, esteja junto dele, valorize, honre cada vez mais. E para fechar, eu queria deixar uma mensagem, eu queria deixar a minha homenagem a todos os pais. Deus abençoe todos vocês. E eu queria deixar uma homenagem especial ao meu pai. Eu não tenho mais a minha mãe, mas ainda tenho o meu pai. Eu quero dizer que eu te amo e que você é importantíssimo na minha vida e você é a base de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo muito a você. Deus te abençoe, pai. Valeu.